bem-vindo ao canal institucional da Consultoria GCA. Nesta oportunidade, continuaremos dando seguimento no nosso bate-papo, na nossa troca de ideias, acerca da autoanálise. Como foi falado aqui no vídeo anterior, a autoanálise ela é uma ferramenta extremamente útil para o nosso dia a dia. Por meio da ferramenta da autoanálise, nós podemos olhar para dentro de nós e nos analisar os nossos pensamentos, analisar os nossos comportamentos, analisar as nossas crenças, e a partir do momento em que estamos a fazer esta análise, nós passamos a questionar os nossos pensamentos e as nossas crenças disfuncionais. Nós sabemos que muitas pessoas acabam vivendo a vida, levando a vida no piloto automático. É aquilo que nós, psicólogos, vamos chamar de o eu como gestor psíquico do intelecto. Só que o problema de você ser guiado pelo eu é que o eu, na verdade, é o ego. E o ego do ser humano, em 99,9% dos casos, ele é individualista ao extremo. É isso mesmo. Ele só se preocupa consigo mesmo, com o seu bem-estar, com se dar bem. O ego ele vai desenvolver mecanismos psíquicos chamados de mecanismos de defesa. E esses mecanismos de defesa do nosso ego, eles muitas vezes passam a agir em nossa vida de maneira automática, de maneira quase que imperceptível por nós. É por isso que muitas vezes nós tomamos certas atitudes, nós adotamos certos comportamentos e 5, 10 segundos depois nós estamos amargamente arrependidos. Por quê? Porque não temos o hábito de utilizar esta ferramenta magnífica, esta ferramenta extraordinária chamada de autoanálise. E quando nós não usamos essa ferramenta chamada de autoanálise, o ego passa a ser o gestor psíquico do intelecto e ele desencadeia um fenômeno chamado fenômeno RAM. O fenômeno RAM é o registro automático da memória. A partir do momento que o nosso córtex cerebral ele passa a registrar as informações de forma automática e o ego ele vai gerir essas informações de forma que os gatilhos psicológicos eles governam o nosso intelecto, a gente não está no controle da nossa vida. Nós não estamos no controle dos nossos pensamentos. É por isso que existe muita agressão desnecessária. É por isso que existe muito comportamento desmedido. É por isso que existem muitas pessoas que hoje estão até atrás das grades, pagando por crimes que cometeram, porque agiram por impulso, agiram de maneira ininteligente, agiram de maneira em que o ego ele foi o gestor psíquico do intelecto e a resposta como violência ela foi automática. E aí nessa automação o indivíduo ele acaba pagando um preço muito alto. Eu quero compartilhar com vocês hoje uma informação muito importante acerca do nosso ego como gestor psíquico do intelecto. Então nós vamos analisar uma crença que o ego ele acaba desenvolvendo, que nós acabamos nos apropriando dela, e essa crença é chamada em psicologia de pensamento tudo ou nada, ou pensamento dicotômico. É aquele tipo de pensamento onde o indivíduo é 8 ou é 80. Ou o indivíduo ele está muito calmo, ou o indivíduo ele está muito nervoso, muito acelerado. Esse tipo de pensamento, ou 8 ou 80, é uma característica peculiar de que o ego está sendo o gestor psíquico do intelecto e que o fenômeno RAM, o registro automático da memória, ele está em alerta, ele está ligado, e o indivíduo, na menor possibilidade de frustração, o ego aciona o gatilho, o mecanismo de defesa automático, e o comportamento do indivíduo sai de 8 para 80 imediatamente. Então a ferramenta de autoanálise, muito embora
embora seja uma ferramenta extremamente útil, extremamente benéfica para aplicarmos ao nosso dia a dia, ao nosso convívio com as pessoas, no ambiente de trabalho, na faculdade, na escola, com a família, não é verdade? Ela não é uma ferramenta simples e fácil de ser utilizada. Por quê? Porque nós precisamos romper com este ciclo automático. Nós precisamos romper com esse ciclo onde o ego é o gestor psíquico do intelecto, e o intelecto, por sua vez, estimulado pelo fenômeno RAM, que é o registro automático da memória, ele faz um ciclo reflexo, onde nós não temos o mínimo controle. Então não podemos aplicar a ferramenta de autoanálise com muita precisão no momento em que começamos a utilizar essa ferramenta. Porém, com o treinamento, nós vamos começar a perceber que outros gatilhos vão sendo criados. São gatilhos de freio. O fenômeno RAM, que é o registro automático da memória, ele começa agora a ser freado por gatilhos psicológicos que vão sendo gerados no decorrer dos dias, a partir do momento em que nós passamos a analisar de maneira crítica as nossas ações, os nossos comportamentos e as nossas crenças, fazendo perguntas para nós mesmos, nos interiorizando, dizendo: peraí, mas por que eu estou agindo assim? Por que eu estou adotando esse comportamento tão nocivo? Será que tem alguma coisa que está ocorrendo praticamente de maneira automática? Será que existe aqui algum gatilho que foi condicionado no decorrer dos anos, no decorrer dos últimos meses? E esse gatilho está assumindo o controle do meu intelecto, do meu psiquismo? É preciso fazer essa pergunta. O fenômeno RAM, que é o registro automático da memória, ele em si não é ruim. Ele é uma ferramenta que nós precisamos. Precisamos desse fenômeno para registrar as informações de estudos, informações de que o sinal está fechado, eu preciso esperar para atravessar, informações de que um carro se aproximando muito rápido. Tudo isso, o registro automático da memória, esse fenômeno RAM, ele nos auxilia no dia a dia. Só que o fenômeno RAM, ele também vai registrar de maneira automática aquilo que nós entendemos por meio de alguns gatilhos psicológicos como sendo frustrante para nós, ou seja, experiências que nós não queremos. Muitas vezes as pessoas falam um X e a gente entende um Y, e aí nós saímos de 8 para 80, essa crença disfuncional de que eu sou 8 ou 80, e muitas vezes eu acabo me utilizando desses próprios comportamentos para poder justificá-los psiquicamente. Isso é um outro mecanismo de defesa que a gente cria para que nós não possamos entrar em colapso, porque na verdade o nosso subconsciente ele condena, muitas vezes os nossos comportamentos aversivos. Então, para utilizarmos essa ferramenta de autoanálise com precisão e com eficácia, é preciso um treinamento, é preciso começar agora, hoje, neste momento, analisar os nossos comportamentos a partir de nós mesmos, olharmos para dentro de nós, aonde foi que nós construímos esse gatilho, qual é o comportamento externo ou o estímulo externo que desencadeia essa reação, esse ciclo reflexo, aonde eu saio de 8 para 80 imediatamente. Ok? É preciso observarmos que o fenômeno RAM, quando ele está sendo diretamente ligado com essa questão do pensamento automático, da automação do ego, do eu, como gestor psíquico do intelecto, quando eu sou governado mais pelo meu eu do que pela minha razão, é preciso analisar que vai surgir aí um outro problema. Isso aí é fichinha. Vai surgir um problema chamado de SPA. O que é a SPA? É a síndrome do pensamento acelerado. A síndrome do pensamento acelerado é mais ou menos o que nós chamamos de um comportamento patológico. É aquele indivíduo agressivo patológico, que ele já não tem nenhum tipo de controle sobre suas reações automáticas. Esse indivíduo precisa com urgência buscar ajuda profissional e começar a desenvolver a sua habilidade, a sua capacidade em se utilizar dessa ferramenta chamada autoanálise. Eu espero que você tenha compreendido a mensagem que nós tentamos passar nesse nosso encontro. Você de antemão já
próximo encontro. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco e até a próxima.